Olá, pessoal! Essa é a nossa segunda aula de 3 aulas sobre a matemática e a Base Nacional Curricular Comum na educação infantil. Como eu expliquei para vocês nas aulas anteriores, a educação infantil na BNCC ela é dividida por campos de experiência. A gente tem 5 campos de experiência e a matemática ela vai aparecer no quinto campo, que é espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. É um campo muito relacionado a ciências também, tá? Coloquei para vocês também que na BNCC Educação Infantil, ela está dividida em 3 grupos de faixa etária. O primeiro grupo é de bebês de 0 meses, né, de 6 meses, 4 meses, na verdade, segundo a legislação, a partir de 1 ano e 6 meses de idade. O segundo grupo etário é denominado de crianças bem pequenas, que é de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses de idade. E o terceiro grupo etário é de crianças pequenas, o que a gente denomina, na verdade, de pré-escolar, que é de 4 anos a 5 anos e 11 meses de idade. Então, nós vamos falar agora do segundo grupo etário, que é crianças bem pequenas, ou seja, o ensino de matemática e ciências, tá? Para crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Como eu falei para vocês, está muito atrelado, está muito relacionado à área das ciências também, esse campo de experiência, mas a gente vê também que a matemática ela vai aparecer nos outros campos de experiência, porque na educação infantil não tem uma divisão, né? Vou dar um exemplo, as crianças não vão trabalhar das 8 às 9 só com um campo aqui de traços, cores e formas, por exemplo. Traço, cores, sons e formas. Não. Esses campos, eles se interrelacionam, eles conversam entre si, tá? Mas nós vamos abranger esse campo da experiência, que é tempo, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, tá? Vamos falar sobre o primeiro objetivo de aprendizagem desse campo. Lembro que esse campo, então, ele tem 6 é o de bebês, né? Esse campo tem 8 objetivos de aprendizagem e a gente vai discorrer sobre cada um agora, tá? Lembrando que os códigos lá, sempre da educação infantil, vai começar com EI, que é de educação infantil. 02 vai ser porque a gente está com o segundo grupo de crianças bem pequenas, tá? E ET, porque é o campo espaço e transformações, tá? Espaço e tempo, desculpa. E os objetivos, então. Então, a gente vai ter o 01, 02, 03 até o 08, tá? Vamos começar, então, com o primeiro objetivo, que é explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos, textura, massa e tamanho, tá? Esse objetivo ele está muito relacionado também a essa necessidade das crianças de investigarem como que as coisas funcionam, tá? E então a necessidade do professor de trabalhar com interesses da criança. O professor deve trabalhar a partir do próprio interesse das crianças, criar situações de aprendizagem que as crianças possam fazer comparação entre esses elementos. Como é que a gente tem o trabalho com a textura, massa, tamanho? Eu trouxe 2 imagens aqui bacana. Que uma é a professora com bebês, né, com crianças pequenas, então, trabalhando com tapete sensorial. Quando eu vejo essas imagens, até me dá vontade de voltar a atuar na educação infantil. E em outra, são crianças maiores, mas dá para fazer também com crianças menores, comparando tamanhos, tá? Dá para comparar tamanho da mão, tamanho do pezinho. Trouxe aqui também imagens para vocês de as crianças brincando com os objetos.
Quando a criança está brincando com o objeto, ela vai verificar que um objeto é maior que o outro, tem diferentes tamanhos, diferentes formas, diferentes pesos. Coloquei aqui também, quando a gente está falando de textura, né? Coloquei um projetinho aqui que as crianças estão brincando no jardim. No jardim as crianças conseguem sentir muito a textura, né? Uma planta diferente da outra. Tem muito essa questão, porque para a gente descrever semelhança e diferença, a criança tem que comparar. Logo, ela vai comparar que uma folha é mais fina, uma folha é mais grossa, uma folha é mais escura, uma folha mais clara. Coloquei também mais 3 imagens, né? De crianças brincando, de crianças fazendo desenhos e então experimentando ali diversas cores, diferentes objetos para produzir arte. Na refeição, a criança também vai perceber a textura dos alimentos. Um é mais macio, o outro é mais duro de comer, por exemplo, tá? E no objetivo 2, aí, que eu até falei com vocês já no grupo de WhatsApp, que é observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais. Nossa, professor, mas isso aqui está muito relacionado às ciências, né? Sim, está muito relacionado às ciências, mas a gente tem que compreender, assim, que a criança, quanto mais informações ela conseguir compreender do mundo, maiores serão, né, a capacidade dela de comparar, de classificar, porque para eu comparar eu tenho que saber, eu tenho que conhecer, certo? Então, quanto maior for esse conhecimento de mundo da criança, ela melhor conseguirá então desenvolver essas habilidades de comparação, classificação. Eu tenho aqui então, a primeira imagem, que são as crianças no guarda-chuva, até coloquei no grupo para vocês que eu achei muito interessante, porque é de um projeto de uma escola, Chapeuzinho Vermelho, de Ceará, Santa Catarina. Essas crianças, eles estão... na verdade, essa escola ela não tinha pátio e os professores desenvolveram um projeto em que os pais deveriam mandar guarda-chuvas para as crianças poderem brincar na chuva, experimentar ali sensações, né? Em outro, aqui é um projeto do SESC, essa outra imagem que as crianças brincando com a bacia, e as crianças então vão lavar roupa, lavar as toalhinhas delas e vão estender, então tem os varais ali, olha, ao alcance delas, à altura delas, elas vão estender, então elas vão, porque crianças têm muito interesse por essa parte da transformação também. Elas verão que o sol vai esquentar e vai secar a roupa. Eu coloquei um muito bacana também, que é um outro projeto, que é Criando com Argila. As crianças vão pintar, vão realizar até escultura com argila. Uma outra também que é Vamos Fazer Mágica da Sementinha, que as crianças vão trabalhar aí com a horta, ver essa semente se transformar. Coloquei um outro também, que é Construindo o Jardim com a Família. Então, a escola parte dessa interação, né, dessa busca com a família, e eles construíram um jardim na própria escola. O terceiro objetivo está relacionado, então, a compartilhar com outras crianças situações de cuidados de plantas e animais nos espaços da instituição e fora delas. Importante a gente dizer que a escola tem que propiciar também com a criança esse contato com a natureza, oportunidades de contato com a natureza, né? Por quê? Porque são possibilidades de descoberta e compreensão do mundo, tá? A matemática aparece ali quando a criança, em posse desse conhecimento de mundo, ela vai classificar, por exemplo, os seres vivos com base em suas características. Animais que têm pelo, animais que não têm pelo, tá? Animais que voam, animais que não voam. Por quê? Porque para classificar é necessário conhecer, é necessário comparar. Eu coloquei 2 imagens aqui de crianças brincando no jardim, né? Uma cuidando das plantas, a outra até experimentando os alimentos. Coloquei para... Ah, tá. E daí no próximo slide já parti para o objetivo número 4,
que é identificar relações espaciais dentro, fora, em cima, embaixo, entre e do lado, e também relações temporais, identificar. Coloquei aqui a imagem de duas crianças realizando receitas, porque olha só quantos conceitos a gente pode trabalhar com uma receita. Primeiro, a gente vai colocar o ovo. Depois, eu vou colocar açúcar. Depois, eu vou colocar óleo, por exemplo. E, né, por último, eu vou amassar. Vou colocar na forma. Vou deixar, não posso colocar a forma nem muito embaixo, nem muito em cima. Tem que colocar ela entre, no meio, para não queimar. E essas bolachinhas, por exemplo, vão ficar durante 30 minutos. Estou trabalhando com relações espaciais e temporais com a criança. O próximo objetivo, o quinto objetivo, é classificar objetos considerando determinados atributos: tamanho, peso, cor, forma e etc. Para a criança classificar, ela tem que conhecer. Logo, o professor deve permitir à criança explorar diferentes materiais, diferentes objetos. Acabei de falar isso. Coloquei aqui brinquedos que a criança pode classificar de acordo com cores, formatos, pesos. Frutas. Olha a variedade de frutas, que tem diferentes tamanhos, diferentes pesos, diferentes formas, diferentes cores. Alimentos que nascem embaixo da terra, alimentos que, né, pela raiz, como cenoura, batata, mandioca, ou objetos, beterraba, ou então alimentos que dão em cima da terra, couve, alface. O sexto objetivo, utilizar conceitos básicos de tempo. Analisem que no quinto eu coloquei sobre identificar relações espaciais e temporais. Esse sexto objetivo está em utilizar esses conceitos. Vejo grande possibilidade de utilização desses conceitos na rotina, na construção da rotina. O calendário, eu trabalho com calendário. Você vai utilizar muito esses conceitos. E o trabalho com a rotina, ele é muito importante com a criança, porque diminui a ansiedade, possibilita, então, que a criança se situe ali no tempo, tá? A criança consegue prever o momento que uma atividade vai começar, o momento que uma atividade vai terminar, para dar espaço, então, para outra, tá? E as rodas de conversa é muito interessante, porque aquela primeira roda de conversa, por exemplo, que é a inicial ali, que a criança vai me contar o que ela aprendeu em casa, ou o que ela fez no final de semana. Vai ser necessário que a criança utilize conceitos básicos de tempo, expressões de tempo. Primeiro a gente foi em tal coisa, em segundo depois a gente fez tal coisa, tá? Então é muito importante que o professor explore essa localização no tempo com a criança. O sétimo objetivo é sobre contar oralmente objetos, pessoas, livros, etc., em contextos diversos. Lembrar que contar oralmente, esse objetivo ficou muito vago, porque contar pode ser basicamente recitar, que é como se estivesse contando uma historinha. Eu até falei para você sobre isso, sobre os conceitos matemáticos, né? Que muitas vezes o pai fala: meu filho sabe números, conta até 10. Quando a criança está falando 1, 2, 3, 4, sem relacionar quantidade, sem identificar o numeral, é como se a criança estivesse recitando uma musiquinha que ela aprendeu, tá? Só que isso não impede também que o professor trabalhe nessa faixa etária com os numerais, seja, por exemplo, aqui eu coloquei uma amarelinha, seja a partir de uma história. Tem uma história muito bacaninha que é da galinha que bota ovos. Primeiro ela botou 1, depois ela botou 2 ovinhos, depois 3, tá? É claro que para que a criança, ainda sobre o objetivo 7, é claro que para que a criança não vai aprender números com 1 ano e 7 meses. Né? Tem todo um estágio do desenvolvimento que o professor ele tem que respeitar. Só que isso não impede de apresentar os números, né? Que é o que a gente fala de um ambiente, oferecerem um ambiente letrado para a criança.
E, finalmente, o oitavo objetivo, o último objetivo para esse grupo de crianças bem pequenas, se refere a registrar com números a quantidade de crianças, meninas e meninos presentes e ausentes, e a quantidade de objetos da mesma natureza. Está muito relacionado ao calendário, né? Quantas crianças vieram, quantas crianças não vieram. Mas, professor, nessa idade as crianças não sabem escrever e precisa somente registrar por meio da escrita, registro por meio do desenho. Posso pedir para que a criança cole, que a atividade vem primeiro, que a atividade vem em segundo, terceiro. Até coloquei aqui, ó, uma criança desenhando as atividades. Você pode colocar um dia também que as crianças poderão escolher a ordem das atividades, tá? Então, é muito riquíssimo. Há diversas opções para a gente trabalhar com esses objetivos na educação infantil. Disponibilizei e expliquei cada um para vocês, e vocês novamente deverão escolher 2 objetivos e escolher 2 atividades para se trabalhar com base nesses objetivos, tá bom?